o que torna o universo da televisão e do teatro tão interessantes. Nessa infinidade de pessoas, assuntos e imagens, um elemento traz unidade e muitas vezes transporta a gente para dentro da narrativa. Hoje o Artefato fala sobre cenografia e sobre a importância dela para garantir a imersão do público. Olá, começa agora mais um Artefato e hoje o assunto é cenografia. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o cenógrafo e professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, o Alex Soares. Alex, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito prazer. Uma mega de uma bagagem para contar para a gente um pouquinho sobre cenografia, né? Uma experiência boa aí em cenografia, principalmente em televisão, né? Bom, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado. Eu sou formado em arquitetura e sempre me interessei muito por essas coisas do fake, do falso, das aparências, como que isso poderia acontecer em arquitetura. Eu fiz meu trabalho final de graduação, TFG, sobre cenografia e ficou bom o trabalho, foi bem avaliado, né? Eu levei esse trabalho para a TV Cultura e eles gostaram muito, para minha sorte, e acabaram me contratando. Eu trabalhei 4 anos na TV Cultura fazendo cenografia. Nesse período eu fiz centenas de trabalhos, sei lá, 500 cenários assim. Então os mais famosos é o Mundo da Lua e o Castelo Rá-Tim-Bum, mas tem jornalismo, tem musical, tem vários programas nesse período de 4 anos. Meu mestrado eu faço uma discussão sobre cenografia e arquitetura, né, retomando a ideia da arquitetura, e no doutorado eu falo sobre espetáculos ao ar livre. São minhas referências aí de trabalho com cenografia, com espetáculo, são coisas que me interessam muito. Alex, como especialista dessa área, como um cenógrafo que já atuou em vários projetos, queria começar esse bate-papo pedindo para você definir para a gente como que a gente pode definir cenografia. A palavra cenografia significa grafia da cena, ou a imagem da cena, né? A origem dela é do teatro grego, né? E é isso que dá ajuda a contextualizar no tempo e no espaço aquele evento que está acontecendo. Cenografia, ela tem a ver com a construção do cenário ou ela é além disso? Ela tem uma amplitude maior? Amplitude maior. O cenário está contido na cenografia. Cenografia é uma coisa ampla, você pode fazer cenografia com cenário, você pode fazer cenografia com odor, você pode fazer cenografia só com luz, você pode fazer cenografia com uma infinidade de coisas, né? Hoje em dia a gente tem até a informática podendo fazer cenografia também. Pelo jeito, pelo que eu entendo, assim, parece que tem bastante a ver com, então, essa questão de ambientação da ação, do programa. Ela dá a imagem referencial que você deve montar aquela história na tua cabeça. Ela complementa a história na tua cabeça, né? Então ela dá uma ideia de imagem, de lugar e de tempo, né? Quando se passa isso, né? Basicamente isso. Ela é uma dica, falando em semiótica, ela é um índice, né? Ela indica para a pessoa para onde ela deve sonhar. Quem pode atuar como cenógrafo? Designers, arquitetos? Sim, designers, arquitetos, artistas plásticos, construtores. Ela não é uma profissão regulamentada, então qualquer um pode exercer. Para trabalhar em televisão, geralmente eles exigem que você tenha um registro no Sindicato dos Radialistas, que é quem regulamenta a atividade aí de cenógrafo na televisão, no rádio não, no teatro, né? Mas qualquer um pode ser cenógrafo, né? Então, eu já até afirmei que cenografia é uma arte. Do seu ponto de vista, realmente dá para a gente dizer que cenografia é uma arte? Com certeza. É uma arte que usa técnica. Por isso que a proximidade da arquitetura. A arquitetura também é uma arte que usa técnica, né? Você falou se arquiteto pode ser cenógrafo? Pode. É um problema isso, porque nós arquitetos, eu sou arquiteto de formação, nós arquitetos a gente gosta de construir. Eu, na minha profissão, eu levei um tempo para perceber que eu não precisava construir, eu ficava louco com isso. Como que eu não vou construir? Não precisa construir. Eu falei, mas se eu sou cenógrafo, eu faço uma coisa. Não, você não faz. Foi muito difícil. Então esse é o grande problema do arquiteto quando quer ser cenógrafo, que ele o tempo todo quer construir. Então, aí você tem que explicar para ele, olha, não é necessário a construção. Necessariamente ele pode ficar só no projeto, por exemplo? Não, ele pode criar, por exemplo, as condições para que o teatro aconteça, o espetáculo aconteça. Um ator, ele constrói cenário em cena, sem usar nada, com a mímica, né? Se eu faço isso aqui, ó, né? Faço isso aqui, eu construí uma janela. Quanto eu gastei? Nada. Não gastei nada.
É lógico que eu não fiz bem feito porque eu não sou ator, mas um ator faria isso perfeito. Ele pode até pôr vasinha de planta, regar, etc., porque é um ator. E na hora de criar um cenário, de trabalhar com cenografia, o que se leva em consideração para criar um bom cenário? Bom, você tem que várias coisas. Você tem que entender qual o objetivo daquele programa, entender qual veículo que ele vai ser tratado, que ele vai ser apresentado, né? Se é um teatro, ele tem um tipo de soluções possíveis. Se é uma televisão, é outro tipo de solução. Se é, sei lá, um evento, um espetáculo, é outro tipo de solução. Então, você tem que entender o veículo que vai ser vinculado a isso, você tem que entender principalmente qual o público e qual imagem você quer passar para esse público, né? Você quer passar uma imagem despojada, você quer passar uma coisa mais séria, você quer... eu lembro que fazendo cenografia, às vezes tinha que fazer cenário de jornalismo, né? E a gente quer fazer um monte de coisa de jornalismo, você não pode fazer um monte de coisa, você tem que fazer neutro. Porque quem chama atenção, quem é a imagem é a notícia. Exige um diálogo até bastante constante dali, do cenógrafo com o diretor, com a pessoa que concebeu esse projeto, para realmente agregar nesse projeto. Né? Sim, é importante. Agora, a experiência que eu tenho é assim, em televisão a coisa é mais segmentada, é cada macaco no seu galho, porque televisão ela é uma fabriquinha de coisa, ela tem que pôr coisa no ar todo dia. Então, aquela pureza, aquela coisa polida, vamos construir o melhor, não dá tempo. Então, eu não consigo ficar discutindo com um figurinista o qual seria o melhor figurino para aquela cena, não dá. Então, o figurinista faz o trabalho dele, eu faço o meu. Então, em televisão é mais segmentado. Em teatro, não, é mais integrado. Então, o ator dá palpite no cenário, eu dou palpite no figurino, o figurinista dá palpite na interpretação. Então, é mais comunhão no teatro, né? Sim. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua esse bate-papo sobre cenografia aqui com o Alex. Já adianto que a gente vai começar a conhecer um pouquinho do trabalho dele e fazer uma viagem ao tempo da infância. Então, continue com a gente. Estamos de volta com o Artefato, hoje falando sobre cenografia. O nosso convidado é o cenógrafo e professor da Unesp, Alex Soares. Alex, você participou de um projeto que marcou a infância de muita gente, inclusive principalmente o pessoal da minha idade, que é o Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Queria que você contasse pra gente como que foi o desenvolvimento desse projeto. É um projeto muito gratificante que acabou marcando várias gerações aí. É um trabalho que eu realizei junto com outros 7 colegas, 7 cenógrafos, e é um trabalho que ficou muito bom, assim, a resposta dele muito boa. Sim. E a gente ficou 4 meses construindo esse cenário e é um programa que me orgulha muito, assim. Só o fato de até hoje as pessoas lembrarem da cenografia do Castelo mostra que ele realmente foi marcante para a época. Foi marcante para a época. Eu não tinha muito expectativa que ele fizesse tanto sucesso. Eu tinha acabado de sair do Mundo da Lua, feito o programa Mundo da Lua, e eu achei que o Mundo da Lua ia estourar, ia fazer um sucesso incrível e tal. E aí não fez. Fez um sucesso relativo e tal. Da hora que fez o Castelo Rá-Tim-Bum, eu falei, vai ser aqui no Mundo da Lua. Aí de repente fez um sucesso enorme e tal. E eu fico muito contente, porque foi muito gratificante trabalhar com isso, assim. Um programa para criança, programa educativo, né? É muito legal, assim. Quanto tempo envolveu a criação do cenário do Castelo Rá-Tim-Bum? Olha, entre o roteiro escrito que eu li lá, do que seria o castelo, até a gente construir maquete, discutir com o Carl Hamburger, começar a construção do cenário, montar o cenário, decorar o cenário e envelhecer, porque era um castelo de 3.000 anos, isso tudo se passou 6 meses. Nossa! Então, a parte de construção mesmo foi só 4 meses. Mas a gente trabalhou com uma equipe de 200 pessoas, 7 dias por semana, em média 12 horas por dia, em média, porque na última semana eu não dormi, né? Sim. Então era muita correria, mas assim, e o pessoal muito competente, muito competente, os cenotécnicos, os pintores, assim. Tinha um marceneiro lá, um cenotécnico, que ele ficou chateado que ele fez um detalhe do rodapé invertido. Eu falei, cara, eu preciso pôr isso amanhã no estúdio, mas eu sou um profissional, não posso fazer o rodapé invertido. Eu falei, cara, ninguém nunca vai ver esse rodapé invertido. Mas eu sou profissional nisso, não posso errar isso. Então, todo mundo querendo fazer direitinho, assim. Sim.
muito bom. Você comentou da sua participação no Mundo da Lua também. Isso. Comparando os dois projetos, o Castelo Rá-Tim-Bum e o Mundo da Lua, o Castelo é um projeto que mexe muito com o imaginário, que tem uma questão lúdica, e o Mundo da Lua já se passava numa casa muito próxima da realidade das pessoas, né? Qual que é mais difícil trabalhar? É mais próximo você imitar a realidade ou você trabalhar com o imaginário? Trabalhar com o imaginário é mais gostoso, é mais desafiador, né? A realidade é uma coisa que está aí, né? Não tem muito... Agora, o Mundo da Lua, ele era realista, num sentido, mas também a hora que o Lucas Silva ligava aquele gravador, o menino dava uma pirada, né? Sim. E quando ele pirava, a gente pirava na cenografia também, né? Resolvia ir para a Lua, tá. E ele resolvia chegar no Japão de ponta cabeça. Entrava no videogame. E aí a gente tinha que resolver isso com a cenografia. Então a cenografia foi muito utilizada no Mundo da Lua, né? E o que me interessava muito nisso, nos programas, é que eram programas educativos. Isso que eu achava legal, assim, que eu sabia que eu estava fazendo uma coisa, que eu estava me divertindo, estava achando legal, mas que eu sabia que no fundo eu estava, de certa forma, educando, ajudando as crianças e tal. Isso me deixou muito contente de poder participar desses projetos, né? Alex, até a gente chegar nesse projeto do Castelo, ele está executado, onde vocês foram buscar referências para poder realizar esse projeto? Tá. A gente trabalhou muito com o arquiteto Antônio Gaudí, que é um arquiteto catalão, e ele trabalha muito com essas coisas, movimentos, com essas cores. E então sempre que a gente tinha que fazer algum set novo, alguma coisa nova, a gente ia um pouco no Gaudí e tal, né? E então quem vai para Barcelona acaba vendo as obras lá em Barcelona, se lembra um pouco, né? Principalmente a Casa Batlló. Casa Batlló é uma publicação que a gente tinha em mãos na época. Na época não existia internet, né? Então a gente tinha que recorrer a livros, né? E a gente usou muito a Casa Batlló. Então você vai na Casa Batlló, você vê o castelo e fala, pô, acho que eu reconheço isso, né? Eu mesmo estive lá um período aí da vida e eu assustei o quanto ficou parecido. Se eu não tivesse feito parte da equipe, eu ia achar que era um charlatão que tinha copiado tudo. Assim. Então o rodapé, eu falei, olha, assim, o rodapé é igual, mas o rodapé a gente inventou, mas baseado nele. Então, as etapas de projeto é essa, você entender, eleger um mote, eleger uma inspiração, né? Desenhar, fazer maquete. Em geral, o diretor não entende muito de desenho, não adianta você mostrar perspectiva, você tem que mostrar maquete. Olha, fisicamente é isso, né? Então você tem que conversar muito com a equipe, né? Com o autor, com o diretor, né? O que eles querem, aquela coisa, né? Qual é o público, qual é o objetivo, que imagem eu quero passar, né? Você elege um mote para você trabalhar, você usa ele como referência e desenha e faz maquete, depois constrói. Pelo jeito, as etapas para a gente colocar um projeto de cenografia em prática, tem de alguma forma, você comentou agora, tem essa fase de pesquisa, depois você tem a parte de maquete, você tem a parte de desenho, depois você teria a parte de maquete, são essas as etapas? Maquete, desenho, depois volta, só do Castelo a gente fez 4 maquetes. Né? Naquele período de 6 meses tinha 4 maquetes aí. E uma vez aprovado, aí tem um desenho técnico, que é o desenho construtivo, que vai para o pessoal. Agora, acaba que você acaba desenhando muita coisa na escala 1:1, né? O próprio castelo, a porta de entrada dele, como estava muito em cima, tinha que construir aquilo, a gente desenhou a porta na escala 1:1. Então, desenhamos no chão da sala, do escritório nosso, aquelas portas, tudo levei para o cenotécnico, eles construíram aquilo, e foi para o estúdio ainda com papel colado, né? Uau! Então tem isso. E depois você tem, no caso do Castelo e do Mundo da Lua menos, mas também tinha... o Castelo tem 3.000 anos. A Casa do Mundo da Lua teria uns 60 anos. Então ele não é novinho, você não terminou de construir semana passada, ele tem que estar envelhecido. E tinha um profissional que lá envelhecia tudo. Então ele borrava as coisas, ele tirava o brilho das torneiras, ele sujava o rejunte do azulejo. Pô, tô novinho, cara, ela assim. Aí a casa envelhecia, assim, o castelo teve que envelhecer 3.000 anos, né? Então, uau! Então isso é legal, assim, você vê o negócio prontinho, fica velho de um dia para o outro. Sim. Vou te dizer que um dos maiores sonhos da minha infância era realmente conhecer o Castelo Rá-Tim-Bum. É o sonho de muita gente, assim. Era muito legal, assim, ter feito esse projeto. Assim, eu sou de uma geração que assistiu o Vila Sésamo, não o que tem agora. Existiu um Vila Sésamo antes, com Araci Balabanian, que era preto e branco, que era feito para a TV Cultura
e a TV Globo, né? E eu assistia quando era criança, e tinha musiquinha de contar, e tinha umas brincadeiras dessas. Quando eu entrei na TV Cultura e ia fazer um programa infantil, pesou a responsabilidade. Falei, putz, eu assisti esses programas aqui nessa emissora e tal. E aí, por acaso, o cenotécnico construiu ainda trabalhava lá, né? O seu Antônio. E aí eu acabei virando o chefe dele. Eu falei, eu não posso ser seu chefe. Eu aprendi com você essas coisas, né? E aí ele, muito simpático, muito competente, né? E daí, então eu tinha esse compromisso de fazer bem feito, porque eu tive um produto bem feito, eu tive um programa infantil muito bem feito. Então eu queria fazer o melhor, né? Então assim, a geração futura aí, eu quero que eles façam um outro Castelo, um outro programa que tenha essa qualidade educativa aqui, né? Então, se vira. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua esse bate-papo sobre cenografia. Então, fique por aí. Estamos de volta com o Artefato e hoje o nosso assunto é cenografia. Para discutir esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o cenógrafo e professor da Unesp, o Alex Soares. Além da cenografia, que é o nosso assunto do programa de hoje, um elemento essencial na hora de dar vida a produções audiovisuais e teatrais é a iluminação. Por isso, a Juliana Ramos acompanhou os bastidores aqui da TV Unesp para conferir como é a criação de luz em um programa de televisão. Olha só. Hoje a gente vai mostrar a importância da iluminação. Para isso, nós vamos apagar todas as luzes que compõem este cenário. Bom, agora você deve estar me vendo quase que no escuro, né? Mas para você entender bem, aqui nós temos uma luz normal, comum, como a que você tem aí na sua casa. E aí dá para ver que ela não é suficiente, né? A partir daí, você começa a perceber a importância da iluminação. Este é apenas mais um dos truques da televisão. E para nos ajudar aí a desvendar um pouquinho mais sobre os bastidores da televisão, a gente vai conversar com o Bazan e também com o Siqueira, que são dois colegas de trabalho aqui da TV Unesp, que são iluminadores. Conseguir tirá-los de trás das câmeras, trazer para frente, meninos? Não é fácil. Não é fácil, né? Sempre ali fazendo trabalho, né? Bom, mas a gente está aqui no cenário do Curto Unesp, que é um cenário que não tem muitos elementos, né? Acho que isso é a maior prova de que a iluminação por si pode compor um cenário, né? Realmente, esse aqui é o cenário do Curto Unesp, a gente trabalha com o fundo infinito preto, né? Que é uma técnica que a gente usa de eliminar todo o fundo do cenário e iluminar só os apresentadores, né, as pessoas. Isso é mais difícil até de fazer, pra ser sincero. A gente às vezes sofre mais tirando a luz do que colocando ela, né? Legal. Bom, agora o tema, o formato do programa, ele influencia na hora de criar, na hora da concepção da iluminação? Com certeza. A gente está sempre sendo dirigido pelo produtor que está querendo algum resultado e a luz ele sempre realmente quer que faça parte do contexto do que ele quer transmitir. Então a gente está sempre sujeito aí a dar mais dramaticidade ou não para aquilo que está sendo produzido. E um exemplo disso eu acho que é comparar até um programa com o outro, né? Sim, a gente tem aqui no caso o telejornal diário, que é uma iluminação mais aberta, mais clara, né? E nesse caso aqui do Curto Unesp, que a gente trata de cinema, né, de estúdio, então a gente acaba trabalhando uma iluminação mais intimista, né, e querendo priorizar mesmo os personagens que vêm aqui dar entrevista, né. Bom, agora tem diferença na luz feita, por exemplo, para o teatro do que a luz da televisão? Qual é o maior desafio de preparar uma iluminação para a TV? Então, eu acredito que a iluminação, a diferença básica entre a iluminação para TV e a iluminação para teatro é realmente o que você vai mostrar, né? Porque no teatro a gente está fazendo uma iluminação para os olhos, né? Enquanto na TV a gente está fazendo uma iluminação para a câmera. Então é um pouco mais complicado. A câmera, por mais desenvolvida que seja a tecnologia da câmera, ela nunca vai chegar aos pés do que o olho humano consegue captar, né? E no teatro a gente tem já uma tridimensionalidade real. Na TV não, a TV é um objeto bidimensional, então a gente precisa criar essa ilusão, digamos assim, dessa tridimensionalidade
através do bidimensional, que é a tela da TV, né? Um exemplo... E tem técnicas para isso, né? Um exemplo disso é a luz, é contra-luz, né, que a gente fala, né? Você acaba descolando a pessoa de um ponto e trazendo ela na frente da câmera, dessa profundidade toda, né? Porque aquela imagem que passa pela câmera para chegar nos olhos da pessoa lá, tem que fazer a mesma coisa aqui no teatro, só que vai passar pela câmera, então a gente dá essa profundidade para a imagem, né? Que é uma luz que é feita com 3 pontos de luz, né? A técnica de 3 pontos, né? Então a gente tem uma luz principal, uma luz de compensação e um contraluz, né? E igual o Siqueira falou, com esse contraluz a gente consegue descolar o personagem do fundo. Muitas emissoras, inclusive nós aqui da TV Unesp, né, estão passando por um processo de transição para o sinal digital. Agora, a transmissão em HD, em alta definição, ela reflete também no processo de iluminação? Reflete e reflete muito. Ela exige um cuidado muito maior com detalhes. Quando que a gente fosse fazer uma iluminação, onde tiver um risquinho no cenário, às vezes um ponto de maquiagem que a câmera não ia perceber, hoje a alta definição não esconde nada. Então o que acontece? A gente às vezes tem que fazer o papel de esconder alguma coisa que a gente não queira que apareça. Então essa questão de você às vezes mudar um ponto de luz, pedir para o câmera fazer um enfoque diferente daquele risco, ou então daquele traço. Realmente hoje a maquiagem tem toda uma técnica especial que eu acho que a gente ainda está em processo de aprendizado. A gente está caminhando para encontrar a perfeição, porque é um desafio muito grande. E é um trabalho que vai beneficiar muito o telespectador, né? Que vai ver tudo com mais perfeição. Nitidez. Né? Tá ótimo, gente. Obrigada aqui pela participação de vocês frente às câmeras aqui no ET Fato. Obrigada. Obrigado. Disponha. Alex, partindo aí até do que a gente viu agora nessa reportagem da Juliana, Sim. é importante que a luz ela seja pensada junto com a cenografia, são duas coisas que nascem casadas? Ela é fundamental. A luz, ela salva um cenário ou ela destrói um cenário. Então, Já ocorreu com você, inclusive, de a luz salvar o cenário, sim, né? já aconteceu cenários, uma vez um cenário terrível meu, e aí o iluminador salvou o cenário, colocou. Programa Energia, programa de ginástica. Alex, a gente tem percebido cada vez mais no campo das artes que cada vez mais elas têm ganhado as ruas, os espaços públicos. Sim. Com a cenografia também tem sido assim? Como que você vê? A cenografia, historicamente, ela está na vida das pessoas, né? Você tinha as procissões, né? Antigamente, quando se contava as histórias bíblicas, né? Você usava de recursos cenográficos, né? Você fazia procissão na cidade, né? Então, hoje em dia a gente vê essas coisas de carro alegórico, de escola de samba, que é extremamente cenográfico, aquilo tudo, né? Tem umas origens lá na Idade Média, lá no Renascimento, tem isso. Então, continua, né? Então, cada vez mais. Agora, a gente tem aí um fator que está incrementando a cenografia fora da televisão e do teatro, que é o consumo, né? Então, os norte-americanos inventaram isso, transformou o consumo numa coisa espetacular. Então, você ir no shopping fazer compra é o show da sua vida. Infelizmente, a coisa tomou esse rumo, né? Então, da mesma forma, as vitrines, o ambiente de shopping usa de cenografia. Então, por exemplo, em época de Natal, põe lá Papai Noel, põe neve no Brasil, né? Então, neva. Faz parte daquele sonho de consumo, aquele show de consumo, e que a cenografia faz isso tudo, né? Ela faz carnaval, ela faz shopping, faz vitrine, ambiente de fotografia, né? Então a cenografia ela está muito viva ainda, né? Tá em todos os lugares da vida das pessoas, tá? Sim. E até para quem em casa se interessou a partir do nosso bate-papo de hoje por cenografia, agora em 2014 a Unesp vai ter um curso de cenografia, é isso? A gente tem um curso que a gente está lançando agora, que é um curso de extensão em cenografia, e ele vai ser dirigido aos alunos da Unesp e também aberto à comunidade. Então, o pessoal que trabalha com teatro, não só o pessoal que trabalha especificamente com cenografia, mas às vezes trabalhando com luz ou com produção e que queira entender um pouco mais de cenografia, a gente vai estar montando um curso, eu junto com o professor Sidney Tamay do Departamento de Artes e o professor Paulo Macerando da Arquitetura também. A gente vai fazer um curso aí que acho que vai ser legal. Vai ter alguns alguns estudos de caso. Esperamos contar com a TV Unesp para poder fazer
alguns estudos aqui também. Sim, com certeza. E vamos trabalhar com teatro e vamos trabalhar com intervenção no espaço urbano também. Sim. Alex, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente no Artefato, por ter batido esse papo tão gostoso com a gente sobre cenografia. E, por favor, volte para a gente conversar mais sobre toda essa experiência. Eu volto aí. Muito obrigado, muito obrigado. Lembrando que o Artefato também é feito com a sua participação. Mande suas perguntas e comentários pelo nosso portal, pela nossa página no Facebook e também pelo nosso perfil no Twitter. Eu aguardo você na próxima semana. Até mais!